Quando falamos da perspectiva visual, o professor falou de formas tridimensionais e formas bidimensionais. Por favor, professor, peço um esclarecimento. As formas tridimensionais são aquelas que apresentam comprimento, largura e altura, e as formas bidimensionais são aquelas que apresentam comprimento e largura. Temos um exemplo. Temos aqui esta forma tridimensional. Ela apresenta comprimento, largura e altura. E temos também este papel como um exemplo. Ele apresenta comprimento e largura. Este papel é uma forma bidimensional, porque só tem duas dimensões. E esta forma é uma forma tridimensional, porque tem três dimensões. Para representar esta forma a um ponto de fuga, nós primeiro precisamos traçar a nossa linha do horizonte, LH. De seguida, traçamos o nosso raio principal, raio principal. Identificamos o ponto de fuga. Esta face estará localizada nesta posição. De seguida, traçamos as linhas de fuga que vão passar pelos vértices, que vão unir os vértices deste retângulo com o ponto de fuga. Precisamos representar a outra parte na extremidade do objeto. Depois disso, nós conseguimos ver as faces que o observador consegue ver, que é esta e esta. Já temos aqui a representação deste objeto a um ponto de fuga. Vamos representar o mesmo objeto em dois pontos de fuga. Para tal, precisamos traçar a linha do horizonte, traçamos a linha vertical, que representa o raio principal, que parte do observador, raio principal. Na linha do horizonte é onde nós identificamos os pontos de fuga e vamos designar ponto de fuga 1 e do outro lado ponto de fuga 2. Daí vamos identificar uns dois pontos que estarão abaixo da linha do horizonte para que possa existir a face da parte superior do objeto. Unimos esses dois pontos com o ponto de fuga 1. E os mesmos pontos nós vamos unir com o ponto de fuga 2. De seguida, vamos demonstrar esta extremidade e esta extremidade no nosso desenho da seguinte forma. Esta extremidade e esta extremidade. Esta face é maior em relação a essa. Neste caso, esta aresta estará mais à esquerda do observador, desta forma. Feito isso, nós precisamos representar esta face, onde encontramos esta aresta e esta aresta. Esta aresta parte deste vértice, esta aresta parte deste vértice. Vamos unir este ponto, este vértice, com o ponto de fuga 1. E vamos unir esta aresta, este vértice, com o ponto de fuga 2. Sem muita complicação, aparece este vértice, que é este vértice. Assim, acabamos tendo o nosso objeto representado em dois pontos de fuga. Mas, para que haja destaque do objeto que nós queremos representar, passamos traço grosso
apenas nos contornos visíveis do objeto e deixamos com a linha fina as linhas de fuga e as outras linhas. E feito isso, já temos o nosso cubo representado em 2 pontos de fuga da perspectiva visual. Vamos representar o mesmo objeto em 3 pontos de fuga. Primeiro, traçamos a nossa linha do horizonte. Sempre devemos identificar os elementos. De seguida, traçamos o raio principal numa linha vertical. Identificamos aqui o raio principal. Daí, nós identificamos os pontos de fuga. Aqui teremos à esquerda, ponto de fuga 1. Teremos à direita, ponto de fuga 2. E neste raio principal, teremos que identificar o ponto de fuga 3. De seguida, identificamos alguns pontos e vão facilitar na representação do nosso objeto. Unimos esses pontos, o ponto de fuga 1 e o ponto de fuga 2. Feito isso, nós precisamos identificar as extremidades do nosso objeto, que é esta aresta e esta aresta, que parte neste vértice, neste, e neste vértice, este. Vamos traçar linhas de fuga que vão partir do ponto de fuga 3, vão passar por este vértice, vamos prolongar. Também do ponto de fuga 3 por este vértice e prolongamos desta forma. Depois de traçar as linhas de fugas que partem do ponto de fuga 3, nós unimos o ponto de fuga 2 com este vértice e unimos o ponto de fuga 1 com este vértice. De seguida, passamos traço grosso apenas nos contornos visíveis do objeto. Vejam, a deformação da representação de um objeto em 3 pontos de fuga é muito diferente da deformação apresentada pelo mesmo desenho em 2 pontos de fuga e 1 ponto de fuga. Seguindo os exemplos que foram dados na explicação deste conteúdo, é possível fazer a representação de qualquer tipo de figura usando os pontos de fuga, como por exemplo, temos aqui as imagens que estão a ser apresentadas de uma casa que foi desenhada em 2 pontos de fuga. Pela sua atenção, muito obrigado por assistir essa aula. Até ao próximo vídeo.